Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre o sangue e antes da gente falar das características e das funções, vamos falar sobre um processo chamado hemocitopoese. Esse processo é um processo onde algumas estruturas do nosso corpo, como a medula óssea vermelha e os órgãos linfóides, vão estar produzindo novas células sanguíneas. Como o sangue por si só e as suas células não têm capacidade proliferativa, nós dependemos dessas estruturas para estarem produzindo novas células de sangue e enviando para a corrente sanguínea. Como característica geral, o sangue ele é um tipo de tecido conjuntivo. Então, o tecido conjuntivo ele tem aquela característica clássica que é muita matriz extracelular e algumas células imersas. Então, existem vários tipos de tecido conjuntivo, como por exemplo cartilaginoso, ósseo, em que a matriz ela é rígida. No caso aqui do sangue, essa matriz ela é líquida. Então, o plasma é a matriz extracelular, né? E as células, nós já vamos falar delas, né? Os glóbulos brancos, as hemácias e as plaquetas, então, compõem esse tecido. O sangue, ele é fluido e viscoso, né? Ele é mais pegajoso, mais denso que a água. Fica em torno de 37 graus a temperatura, o pH em torno de 7,5, ou seja, levemente alcalino. E aí, então, existe todo um sistema de homeostase de pH para manter esse sangue, então, nesse valor, né? E na aula de sistema endócrino a gente viu que o paratormônio e a calcitonina regulam o cálcio é um dos agentes que tampona esse pH do sangue. O sangue, ele equivale a 7% da massa corporal, e aqui à direita a gente consegue ver então uma imagem que representa o processo de como que é feito para analisar o sangue no microscópio. Então, a chamada lâmina do esfregaço sanguíneo, que é então uma gota de sangue colocada numa lâmina de vidro e espalhada para conseguir então a visualização no microscópio. Então, nessa região onde é mais denso, é mais difícil porque ocorre muita sobreposição das células. Nessa região mais clarinha, é a melhor região para visualizar e identificar as células. Funções do sangue. Como o sangue, então, faz parte do sistema circulatório, a função principal seria transporte, porque o sangue, então, ele vai circular por todas as partes do corpo, levando e trazendo substâncias. Essas substâncias podem ser oxigênio, gás carbônico, nutrientes, hormônios, eletrólitos e produtos de metabolismo. Então, ele vai ter a função de nutrição, porque vai levar nutrientes de um órgão, de um tecido até o outro, e eliminação de restos metabólicos, né, de produtos do metabolismo. Também tem a função de defesa imunológica, então os glóbulos brancos ou os leucócitos, eles conseguem fazer o reconhecimento de agentes externos, né, micro-organismos patogênicos, ou até mesmo pode ser alguma célula do próprio corpo, mas que tem alguma mutação, eles conseguem detectar essas diferenças e fazer a destruição. O sangue também tem a função de regulação térmica, é só vermos que regiões mais irrigadas do corpo têm a temperatura um pouco mais alta, e regiões mais extremas são mais frias, como pés e mãos. E a função de troca gasosa, porque a hemácia, né, que é a célula principal do sangue, ela transporta gás carbônico e oxigênio, e lá nos alvéolos pulmonares vai ocorrer a troca, né? Então ela vai deixar o gás carbônico e capturar o oxigênio para levar para os tecidos. Bom, nessa imagem nós temos dois tubos de ensaio. O primeiro está simbolizando o sangue fresco, recém-retirado. E o segundo está simbolizando o sangue após sofrer o processo de centrifugação. Então, quando ocorre essa centrifugação, o que é mais pesado decanta e o que é mais leve permanece na superfície, né, no sobrenadante. Então, aqui a gente consegue diferenciar as partes, que o plasma
é a parte, então, líquida, é a matriz extracelular do tecido, fica mais em cima, e embaixo ficam as células. Então, é legal para a gente ter uma noção das proporções, né? Então, tem muito mais plasma do que células, e entre as células, a maior quantidade são as hemácias, e uma quantidade pequena são os leucócitos. As células sanguíneas, elas também são chamadas de elementos figurados. Vocês já vão entender por quê, mas as hemácias acabam perdendo núcleo e as plaquetas também não são consideradas bem células, porque elas já são fragmentos celulares. Existe uma célula maior que dá origem, né, nas plaquetas. Bom, o plasma, ele é uma solução aquosa e contém, então, os elementos fundamentais da homeostase: água, hormônios, vitaminas, aminoácidos, glicose, sais e proteínas. As proteínas plasmáticas, eu trago aqui as três mais importantes, que seria a albumina, as globulinas e o fibrinogênio. A albumina, ela é bem importante no equilíbrio da pressão coloidosmótica. O que seria isso? Dentro do vaso sanguíneo existe um gradiente, né, entre o que está dentro do vaso sanguíneo e o que está fora. Essa diferença de gradiente, essa pressão, né, coloidosmótica que a gente chama, ela é essencial para manter o equilíbrio e não extravasar, como os vasos sanguíneos possuem fenestras, né, possuem poros, para não extravasar o líquido nem do vaso para o tecido, né, para o interstício, e nem do interstício para o vaso. Então, existe um equilíbrio, um gradiente de concentração, e a albumina ajuda nesse processo. Tanto é que o edema ocorre quando baixa a concentração de albumina no sangue. E aí, então, o plasma sanguíneo extravasa para o tecido e provoca o edema. As globulinas também participam, né, no processo de pressão osmótica. E uma das globulinas mais conhecidas, né, um grupo, seriam as imunoglobulinas, que atuam como anticorpos. A outra proteína plasmática é o fibrinogênio, que ajuda no processo de coagulação do sangue. Aqui, então, eu tenho uma imagem mostrando aquela lâmina que eu comentei com vocês do esfregaço sanguíneo, para a gente também ter uma ideia de proporção, tá? Então, reparem que todas essas rosinhas redondinhas aqui são hemácias, tá? Muitas hemácias. E essa grandona que está aqui no centro é um leucócito. Então, olha a quantidade de hemácias que eu tenho para encontrar um leucócito, eles são mais raros. E as plaquetas são esses fragmentozinhos de célula que tem mais escurinho aqui, roxinho, tá? Então, quando a gente fala em termos de números, a gente vê que eritrócitos ou hemácias, né, são sinônimos, são as mais comuns. Depois, que está aqui simbolizado em vermelho, eu posso falar um pouquinho das plaquetas, que também tem bastante, né, mas nem se compara, as hemácias têm muito mais. E aqui em azul, eu coloquei nessa primeira linha de uma maneira geral como leucócito, porque leucócitos, nós vamos estudar cada um deles, tem vários tipos, tá? Todos esses aqui são tipos de leucócitos. Então, de uma maneira geral, os leucócitos ocorrem em número de 5 a 10 mil, e dentro deles, por exemplo, o mais comum é o neutrófilo. Daí tem os mais raros, né? O linfócito também tem bastante, mas só para a gente ter uma noção de que o maior número de células de sangue são os glóbulos vermelhos, né, os eritrócitos, seguidos das plaquetas, e depois, então, dos leucócitos. Vamos falar de cada um deles, desses tipos. Primeiro, então, as hemácias, elas têm a função de transporte de oxigênio e gás carbônico. O formato dela, ela é chamada, então, de disco bicôncavo. Então, se nós olharmos na imagem, dá para ver que ela não tem um formato cúbico ou de um glóbulo, né? Ela tem reentrâncias, tanto na parte superior quanto inferior, e esse formato dela, desculpa, ajuda a aumentar a superfície de contato e aumenta a eficiência dela no transporte dos gases, certo? Então, ela é uma célula que ela nasce com núcleo, ela perde esse núcleo para aumentar a eficiência dela.
e aí ela vai ter um tempo de vida mais ou menos de 120 dias. Elas são muito flexíveis, porque às vezes elas têm que passar por capilares tão finos que elas têm que se dobrar um pouquinho para passar, né? Então, elas são bem maleáveis. A hemácia, ela tem a hemoglobina, que é uma proteína que tem os sítios de ligação, né, que disponíveis, conseguem então fazer ligação tanto com o gás carbônico quanto com o oxigênio. E um processo importante é chamado hemocaterese, que seria a destruição dos glóbulos vermelhos, que ocorre no baço e no fígado. Bom, falamos de hemácias, agora vamos falar dos glóbulos brancos ou leucócitos. Os glóbulos brancos têm a função de defesa. Essa defesa ela pode ocorrer basicamente de dois tipos, seja por fagocitose ou pela produção de anticorpos. Então, fagocitose é aquele processo de englobar, né? Então, o glóbulo branco tem essa capacidade de englobar e digerir, né, e destruir esse micro-organismo que está invadindo o corpo ou células do corpo que tem alguma mutação. Então, aqui à direita tem um desenhozinho simbolizando, né, como se fosse um glóbulo branco engolindo um micro-organismo patogênico. Então, ele vai fazer essa fagocitose. Dentro do glóbulo branco, ele tem muitas enzimas e vai conseguir fazer a destruição desse micro-organismo. O número normal de leucócitos varia de 5.000 a 10.000, mas pode acontecer da pessoa ter baixa de leucócitos ou uma quantidade acima. Quando está abaixo é considerado leucopenia, acima pode ser uma leucocitose ou uma leucemia. Bom, os glóbulos brancos, eles são subdivididos em dois tipos, granulócitos e agranulócitos. O que seria isso? Esses grânulos são grânulos no citoplasma, tá? Então, vamos dar uma olhada nessa imagem aqui à direita, ó. Eu tenho várias hemácias, né, essas menores aqui, e eu tenho essas células maiores aqui, que são os glóbulos brancos, ó. Então, eu tenho esse aqui, esse aqui, esse e esse. Eu chamo todos eles de leucócitos, mas eles são diferentes um do outro, tá? Então, agora a gente precisa identificar como que eu vou saber qual leucócito que é. Então, tem algumas características que nós vamos utilizar, como coloração, formato do núcleo, tamanho, e enfim, a gente vai falar de cada um deles. Mas, para falar então da classificação de granulócitos e agranulócitos, seria então a quantidade de grânulos que tem no citoplasma. Então, reparem como esse aqui, ó, tem bastante grânulos no citoplasma, que são esses pontinhos mais escurinhos, roxinhos. Já esse aqui, ó, quase não tem, ele tá com o citoplasma mais lisinho, digamos assim, mais limpo. Então, essa classificação leva em conta isso, a quantidade de grânulos que tem no citoplasma. Os granulócitos têm muitos grânulos e os agranulócitos têm pouco, tá? Não quer dizer que não tenha nenhum, eles têm poucos grânulos. Então, os granulócitos são os mais comuns, são os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. E os agranulócitos são apenas o linfócito e o monócito. Vamos falar de cada um deles agora. Bom, o primeiro que nós vamos falar é o neutrófilo. O neutrófilo, ele é o mais comum, 70% dos leucócitos são do tipo neutrófilo. Ele é considerado a primeira linha de defesa, porque ele é fagocitário, ele consegue fazer o processo de fagocitose. Então, ele vai tentar fazer o combate daquele micro-organismo. Se por acaso ele não conseguir, vão vir os outros para ajudar. Aqui à direita, então, eu sempre vou colocar aqui um desenho para ficar mais didático e depois a foto, tá? O que é característico do neutrófilo, que eu tenho que saber para conseguir diferenciar ele dos outros? A maioria das células do corpo humano tem um núcleo redondo no centro da célula. O neutrófilo não tem esse núcleo redondo, então reparem aqui esse roxo mais forte, isso aqui é o núcleo dele, é chamado de núcleo trilobado ou tetralobado, ele tem lobos, ó, em vez de ele ser uma coisa inteira, né, redonda, ele tem esses lobos. Então, reparem, né, que
citoplasma contém os grânulos e o núcleo é trilobado ou tetralobado. Então, olha aqui na imagem. Eu tenho um leucócito, né, com grânulos no citoplasma e o núcleo com lobos, com esses 4 lobos aqui. Então, esse é o neutrófilo. O neutrófilo ele tem a capacidade de fazer a diapedese. O que seria a diapedese? Diapedese é um processo em que o glóbulo branco sai da corrente sanguínea e invade o tecido para poder combater algum ataque que estiver ocorrendo ali naquele tecido, ele vai até o local para poder fazer a defesa. Nem todos os leucócitos têm essa capacidade, alguns têm, então o neutrófilo é um deles. O neutrófilo ele é um dos principais constituintes do pus, né? Então, quando está tendo uma infecção que fica aquele pus, ali tem muitos neutrófilos que foram até o local para combater ali a bactéria, né? E acabam então morrendo e ficam no local. Eles vivem de 1 até 4 dias após deixarem a corrente sanguínea, né? Então, a função seria defesa contra agentes infecciosos, como bactérias, vírus, fungos, protozoários, células tumorais. Dentro desses grânulos do neutrófilo, tem várias enzimas, como as defensinas, as lisozimas, as proteases, para ajudar, então, a destruir esse micro-organismo invasor. Bom, outro que nós vamos falar, então, é o eosinófilo. O eosinófilo, eosino significa vermelho, tá? Alaranjado, vermelho. Ele tem essa coloração no citoplasma. Então, reparem que esses grânulos dele têm essa coloração mais avermelhada. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Eu tinha o neutrófilo, que tinha uma coloração mais roxinha, e o eosinófilo, ele vai chamar a atenção pela cor, tá? Então, pelo esse vermelho que ele tem. Então, aqui eu tenho o desenho, e aqui eu tenho a foto, ó, como que é no sangue humano mesmo, né? Então, aqui reparem que o citoplasma dá para ver os grânulos, e esses grânulos são avermelhados. A gente pode comparar um pouquinho com a hemácia, ó. A hemácia é rosadinha e ele está avermelhado aqui. Quando eu volto aqui para o neutrófilo, ele não tem essa cor. Outra coisa que é importante do eosinófilo, da morfologia, é o formato do núcleo, que lembra um fone de ouvido, né? Então ele é bilobado, ele tem esses 2 lobos, é bem característico do eosinófilo. A função dele seria a defesa contra parasitas, também participa de processo alérgico. Dentro dos grânulos do eosinófilo tem várias enzimas com efeito citotóxico para protozoários e verminoses, né, e parasitas eumíticos. Então, eles estão bem envolvidos nesse processo. Lembrando que o eosinófilo, todos os leucócitos já são raros no sangue, né, comparado com as hemácias, mas o eosinófilo, dentro dos leucócitos, ele é bem raro. Então, é bem difícil de achar um eosinófilo numa lâmina de esfregaço sanguíneo, tem que procurar bastante. A não ser que a pessoa esteja infectada, né, por algum protozoário, algum parasita, ou tiver com algum processo alérgico. O basófilo, ele também está relacionado com processo alérgico, e ele é bem importante porque dentro dos grânulos dele existem 2 substâncias bem importantes, que são a heparina e a histamina. Então, eles são importantes por sinalizar que está tendo alguma inflamação, né, alguma infecção. A heparina ela é um anticoagulante e a histamina é um vasodilatador. E aí, com isso, nesse processo, nessa resposta, outros glóbulos brancos vão vir ajudar na defesa. Então, eles também são raros, tá? Cerca de 1% de todos os leucócitos, né? E eles são pouco fagocíticos, então a função deles é mais liberar essas substâncias mesmo para sinalizar o local. Falando em morfologia, o que a gente repara? Que ele tem muitos grânulos, tantos grânulos que a gente não consegue diferenciar o citoplasma do núcleo. Então, aqui no desenho até mostra o núcleo e o citoplasma, mas na foto, ou seja, na vida real, ele fica parecendo como se fosse inteiro, roxinho, né? Porque ele é tomado de grânulos. Então, uma dica boa para conseguir diferenciar o basófilo
é que a borda é irregular. De tanto grânulo que ele tem, eu consigo diferenciar a bordinha dele sendo irregular. Então, reparem que todo esse roxinho dele é tudo citoplasma, né? Citoplasma com grânulo. Por que que eu falo isso? Porque o próximo, que é o linfócito, ele é bem parecido com o basófilo, olha só. Só que no caso do linfócito, é porque o linfócito tem um núcleo gigante, ó, um núcleo muito grande. Então, na lâmina do esfregaço, quando a gente bate o olho e vê que tem um leucócito que está praticamente todo roxinho, eu tenho que reparar o quê? Se esse roxo é núcleo ou se é citoplasma. Então, no linfócito, a gente consegue ver um pouquinho do citoplasma em volta, ó. E esse citoplasma, ele é clarinho, por quê? Porque o linfócito, ele já é um tipo de agranulócito, lembram? Linfócito e monócito tem o citoplasma com poucos grânulos, olha aqui, ó. Então, eu consigo diferenciar por causa disso. O basófilo, tudo isso aqui é citoplasma com grânulo, esse roxo, e no caso do linfócito, o roxo que eu vejo é um núcleo. Então, eu dou uma mexidinha no micrômetro e vejo um pedacinho de citoplasma, eu já sei que é o linfócito, certo? Vamos falar um pouquinho da importância do linfócito. Bom, ele é uma das principais células, né, do sistema imunológico, consegue produzir anticorpos, tem memória, né, atuam nas infecções virais. Então, eles são bem importantes. Na aula de sistema imune, nós vamos falar um pouquinho da diferença, existe linfócito B e T, né? Mas eles, então, têm essa função importante aí de produção de anticorpos. Por último, né, o último leucócito que eu vou apresentar é o monócito. O monócito, como é que é a morfologia dele? Ele tem um núcleo em formato de rim ou ferradura. Às vezes ele tem um núcleo do tipo ovoide, tá? Mas o mais clássico do monócito é esse tipo ferradura aqui, ó. Outra característica que é importante é que o citoplasma dele, ó, tem poucos grânulos e ele é uma célula maior. De todos os leucócitos, ele é uma célula bem grande. Quando a gente vê vários, a gente consegue comparar pelo tamanho. Aqui, no caso, está só um. O monócito, ele tem a capacidade de fazer diapedese, ele é fagocítico, ele consegue, né, fazer fagocitose, e ele dá origem aos macrófagos. Então, os macrófagos também fazem fagocitose, né, por isso esse nome, ó, macrófago. E os macrófagos, eles recebem nomes diferentes de acordo com o tecido que ele atua, ou no órgão, por exemplo, a célula de Langerhans na pele, célula de Kupfer no fígado, no tecido ósseo, o osteoclasto, né? Então, o macrófago é uma célula muito importante que tem vários tecidos e eles têm origem no monócito. Bom, por fim, vamos falar um pouquinho das plaquetas. As plaquetas são fragmentos celulares, elas têm a tendência a se agrupar, formam esses grupinhos, então elas são bem menores que as hemácias, tá? Participam do processo de coagulação sanguínea, então elas sintetizam proteínas, como fibrinogênio, fibrina, né? Que vão então fazer a coagulação do sangue. Outra coisa importante da plaqueta é que elas produzem alguns fatores que fazem a manutenção da integridade dos vasos, do endotélio, tá? Então, elas também têm essa função. Bom, para finalizar, eu deixo aqui uma imagem com todos os tipos de leucócitos para vocês identificarem. Então tá, pessoal, era isso. Obrigada pela atenção e até